João capítulo 2. O diácono Jurandir falou tanto de oração, ele me perguntou se errou. Eu falei, não, você falou que você vive, então você não errou. Quem quiser ver, vem terça que você vai estar aqui orando, vem domingo que você está aqui orando. Então você não errou, porque a gente fala com o que vive, a gente fala com propriedade. Então fica tranquilo, diácono. De vez em quando eu vou dar uma sacudida na roseira, né? E amanhã tem oração, às 8 horas da manhã. Terças e quintas, 8 horas da manhã. E amanhã tem oração também. Amém, irmãos? Amém. Amanhã tem oração. Sábado tem um curso de pregadores, de 8 a meio-dia, de 8 a 17 horas aqui na igreja. Ainda dá tempo de você se matricular no curso de pregação expositiva. Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedras, usadas para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Entre 80 e 120 litros. E Jesus ordenou: enchei de água as talhas. E eles encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os atendentes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória aos seus discípulos. Ele manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. E depois disso, ele desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali por poucos dias. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra encontre um lugar no coração do Teu povo. Que o Senhor, ó Deus, fale de uma forma especial com a Tua igreja. Que eu diminua e Tu cresça, ó Pai, eu suma e Tu apareça. Mas a Tua Palavra encontre um lugar no coração do Teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. O primeiro milagre de Jesus registrado no Evangelho de João, e o primeiro milagre de Jesus no seu ministério. Após o batismo, ele fala que 3 dias depois do batismo, 3 dias depois dele ter esse encontro com Jesus, 3 dias depois, quando Jesus, além de ser batizado, dá início ao seu ministério e segue e continua levando os discípulos. E vimos aqui semana passada até sobre André chamando Pedro, Filipe chamando Natanael, e no dia seguinte eles chegam em Caná da Galileia, que era a terra de Natanael. Então 3 dias depois eles são convidados para uma festa de casamento. Aqui nós podemos perceber, o texto não diz claramente, mas José já não estava mais entre eles. Possivelmente José já não estava mais entre eles, já
deveria ter aqui nessa ocasião já ter morrido, porque José também, como pai de família, não podia ficar de fora da festa. Normalmente o convite vinha diretamente para o pai, para o chefe da família. Então, para Maria ir com os irmãos e Jesus, né, o irmão mais velho, certamente já havia falta de José. Até isso vai ficar melhor explicado, porque eles depois dali vão para Cafarnaum, né? Não seria prudente. Maria, nós vemos aí que era uma esposa prudente, certamente não era o perfil de Maria, não ia deixar José lá sem janta e sair peregrinando. As mulheres sabem, né, não se preocupam com essas coisas, né? Então, ela direitinho seguiu também, nós vimos aí no final. Mas aqui o que é mais interessante nesse texto, e eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção, pois chamou a minha, que não é o fato em si deles estarem no casamento. Um casamento, a festa de casamento no costume judeu, demorava normalmente 7 dias. O noivo já vivia praticamente com a esposa ali 1 ano antes, pois eles já estavam selados ali ao matrimônio, mas consumavam o casamento, já havia aquele pacto de casamento. Naquela época o noivado era coisa séria, né? Então por isso que José, quando recebe a informação, ele é noivo de Maria, quando recebe a informação que ela pode estar e ela ficará grávida do Espírito Santo, ele acalma o coração, pois antes ele ia sair sem causar nenhum dano a Maria, pois ele achou que ela de repente havia errado. E o anjo aparece a José tranquilizando o coração dele. Nessa festa algo interessante vai acontecer, que os 7 dias de festa, aí nós lembramos até do casamento de Jacó, e Labão foi muito esperto nessa festa de casamento, porque a festa durava 7 dias, possivelmente, 7 dias a festa, e o noivo só consumava o casamento no último dia da festa, porque ele estava liberado para consumar o casamento. Então, Jacó, e foi assim que Labão conseguiu enganar, dando a filha mais velha, aproveitou que Jacó estava no 7º dia da festa, provavelmente muito alegre de vinho, né? E aí enganou ele dando a outra filha. Quando Jacó acordou, não era nada daquilo, ele lembrou do que ele fez. Com certeza fez ele lembrar do que ele fez com o irmão. A voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. Ele foi pego também numa obra de engano, né? E quando chegou, né, não era o que ele estava pensando, mas a lei falou, não, tem que casar, e ele continuou. Trabalhou mais 7 anos por Rebeca. Por Raquel, perdão. Rebeca é a mãe dele, por Raquel. No dia da festa, e aqui Jesus participa dessa festa de casamento, Jesus vai inaugurar o seu ministério com um sinal, né, uma maravilha aqui interessante, que é, e todos usam isso até como um jargão popular, fulano mudou da água para o vinho, né? Às vezes usa no sentido, num contexto positivo, e às vezes num contexto negativo. Fulano mudou da água para o vinho, do nada, mudou da água para o vinho. Qual é a ideia de mudar da água para o vinho? É algo praticamente impossível, praticamente não, impossível de acontecer. Aconteceu essa vez porque Jesus quis manifestar a sua glória aos seus discípulos. É interessante isso, porque nós iremos chegar nesse ponto, mas eu já te mostro algo que, irmãos, nós oramos por cura, nós por milagres, precisamos sim da intervenção do Senhor nas causas impossíveis de nossa vida, mas preste atenção numa coisa: o Senhor só vai operar para a sua glória, para que o seu nome seja glorificado, ainda que seja atendendo à necessidade humana. O resultado final é a glória de Deus. Nós precisamos entender isso no plano soberano de Deus, até nas próprias dificuldades que enfrentamos na vida. Você lembra daquele cego de nascença, que quando eles passam, e um dos discípulos pergunta: mestre, quem pecou, foi ele ou foram seus pais, para que
que ele nascesse cego? O homem, 39 anos, cego, desde que nasceu. E a resposta de Jesus: não foi ele nem os pais dele que pecaram. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Aqui interessante, você leu comigo, e você fica com a Bíblia aberta, por isso que eu pedi para não acompanhar lá, que nem sempre vai bater certo. Justamente isso, você pode ler na sua Bíblia e você vai ver comigo o seguinte: e Jesus realizou esse milagre para que os seus discípulos crescem nele, para manifestar a sua glória aos seus discípulos, e eles creram nele. Então Jesus não fez o milagre por causa do noivo, ele nem sabia quem era. Pelo menos poderia até saber, mas a Bíblia não diz. Ele não fez porque sua mãe pediu. Ele fez porque ele estava com discípulos novos que começaram a lhe seguir: André, Pedro, Felipe, Natanael. Aí já contamos 4, pelo menos, de início. Mas foi para que seus discípulos crescem nele. E você vai olhar comigo aqui no texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. João faz questão de dizer, João também tinha uma ligação com Maria. Ele era muito amigo de Jesus. Ele era o mais próximo de Jesus, o João, o escritor, o discípulo. E ele diz, Maria estava ali. Ele quer destacar a presença de Maria, já porque logo após vai ter algo interessante. E Maria estava ali. Olha comigo, no verso 2. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, o vinho acabou. E Jesus responde, mulher, o que tenho eu contigo? Embora seja e pareça uma resposta bem áspera, isso aqui não foi um desrespeito à sua mãe. Era o costume, né? Os imperadores, de uma forma honrosa, chamavam a sua esposa mulher, né? Então, quando ele diz mulher, ele também não está desrespeitando a mãe, mas desconstrói aquela ideia do catolicismo que diz, pede a mãe que o filho atende. Então, Jesus mostrou que não é bem assim. Outra coisa que eu aprendo com essa resposta de Jesus, quando ele diz, o que tenho eu contigo, vamos pensar assim, o pai, quando ele falava meu pai, ele estava falando da divindade, de Deus, do próprio Deus. Ele vai responder isso a Filipe quando pede para ver o pai. Filipe, em João 14, a partir do verso 7, vai dizer, Senhor, mostra-nos o pai, isso nos basta. E Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você me pede para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Não, você não crê pelo menos pelas obras que eu faço? Eu não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Jesus está dizendo para Maria o seguinte, não vou usar recursos humanos, não vou agir na hora do homem, eu vou agir no tempo de Deus. É o próprio Deus, que é o verbo encarnado, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Só que Maria é mãe, e ela sabe que ela gerou Jesus. Em algum momento, isso vai tentar interferir no ministério de Jesus, como Jesus responde novamente para ela, na cruz, grampeado naquela cruz. Ela fala, meu filho, e ele diz, mulher, de novo, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, dizendo mais uma vez. Ela tinha consciência que Jesus era o Salvador, embora fosse um segredo ali para todas as aldeias, mas Maria e José sabiam que aquele menino que estava crescendo, uma hora ele ia dar início ao seu ministério, e ela quis dizer, é agora. E ele disse, não, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E a síndrome de Maria, sei que eu posso dizer, está sempre permeando o nosso coração, pois
a ideia de um Jesus gênio da lâmpada está cada vez mais forte. Um evangelho barato, fraco, um evangelho que não confronta, mas que só dá presentes. Por isso que as pessoas vivem ávidas em busca dessas coisas e vão em busca de respostas para os seus problemas. Mas a resposta para o seu problema tem que glorificar a Deus. Senão não é do interesse de Deus fazer algo que o nome dele não vai ser glorificado. O Senhor age com misericórdia, sim, mas o cristão, o servo do Senhor, precisa entender que até as respostas para os nossos dilemas e problemas que todos nós temos e enfrentamos, devemos ter a nossa mente exercitada, que se essa resposta que eu preciso, se essa intervenção divina que eu preciso, vai resultar em glorificação no nome do Senhor. Do nome do Senhor. Talvez algumas coisas que oramos tanto, às vezes não é a questão de deixarmos de pedir ou de orar, porque eu seria antibíblico se eu dissesse que não é para você perseverar em oração. Eu estaria indo contra a palavra se eu te dissesse que você não deve insistir em um pedido específico, porque Jesus conta a parábola da viúva que todo dia ia na porta do juiz ímpio, iníquo, e dizia: pleitei a minha causa, e um dia chateado com aquela mulher para ficar livre, a fim de se ver livre, aquele homem diz: hoje eu vou julgar a causa dessa mulher, e o juiz julga a causa daquela mulher, e Jesus disse: se um juiz mau, iníquo, atendeu aquela viúva, quanto mais o Pai Celestial. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, eu não estou dizendo que você não deve pedir, eu não estou dizendo que você não deve insistir em oração, mas você deve inclinar o seu coração à soberana vontade de Deus, submeter e até as respostas para aquilo que você precisa. Precisamos converter o nosso coração a Cristo, que Deus, Senhor, converte, muda o meu coração de direção, embora a necessidade seja a mesma. Talvez a sua necessidade não mude, mas a intenção do porquê você está pedindo aquilo pode mudar. Mesmo continuando fazendo a oração pela mesma coisa. Porque Tiago vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, não sabem pedir. E o que pedem, pedem para os vossos próprios deleites, para gastar e esbanjar em vossos próprios deleites. Por isso que vocês não recebem, porque pedem mal. Tiago fala sobre isso. Então a mesma Bíblia, os mesmos mandamentos, as mesmas palavras do Senhor, que mandam, que pedem para que a gente ore e peça, e suplique e insista, precisamos entender que os nossos pedidos, aquilo que desejamos, aqui eu estou fazendo um link com Maria, porque Maria, a intenção de Maria era: olha, o vinho acabou, era atender a necessidade dos convidados. A necessidade de Maria, humanamente, você olha, está errado? Não, o problema é justamente, o erro está em tudo ver de uma forma humana, de uma forma que aí acaba sendo natural. É isso. O problema é que a gente quer viver muito no natural e esquece o sobrenatural. Calma, pastor, somos batistas, a pregação de Atos já acabou. E quem disse que não podemos ser cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus? Aí o ex-pentecostal dá até um sorriso, né, Antônio? Fala: esse batista aqui é boa, aqui também crê no Espírito Santo. Perceba, o mesmo pedido, a mesma coisa que Jesus faz. Jesus faz depois, não faz exatamente no momento, para Maria entender: olha, tu é minha mãe. Ele estava com os irmãos ali, ele estava com os discípulos ali, mas eu vou agir na hora e no tempo de Deus. Então, observamos que quando Maria diz: o vinho acabou, no pensamento dela, e não precisa
de muitos, só olhar para o texto você vai perceber que era para atender a necessidade dos convidados da festa. E dos convidados de honra, que manda chamar o noivo. Fala, nossa, normalmente as festas servem o vinho melhor primeiro, você deixou o melhor vinho para o final. Mas a intenção de Jesus em transformar água em vinho não foi para saciar aqueles homens, os convidados, foi mostrar a sua glória para os seus discípulos e eles crescem nele. Percebe? Aconteceu no mesmo local, a mesma necessidade. Jesus transforma a água em vinho, mas com um propósito que termine ou que culmine em sua glória. Então tem que fazer, aí falando de oração, tem que fazer oração ousada. Você não está pedindo tanto algo a Deus? Tem que ter coragem de dizer, Senhor, se isso não for glorificar o teu nome. Porque, irmãos, tem coisas que a gente pede para Deus, a gente quer com coração, com desejo, está pedindo com fé. Mas você lembra de domingo? Você lembra da palavra? Você lembra não só de domingo, mas do Salmo 139, que antes que chegue uma palavra na nossa boca, o Senhor já conhece? Você pode estar pedindo algo a Deus hoje, insistindo hoje, algo que daqui a 3, 5 anos, isso que vai te afastar da presença dele. Só que no momento em que está pedindo, clamando, você não sabe. Só que ele sabe o dia de amanhã. Sabe aquele concurso que você estudou, fez e não passou? Sabe aquele trabalho que você se dedicou, pensou que ia dar certo, de repente não deu? Glorifique a Deus hoje, porque você não sabe porque você não passou. Você pode se lamentar, eu estudei, eu me dediquei, Senhor. Deixa na mão de Deus, porque Ele está preparando algo para você que vai glorificar o nome dEle. E você pode dizer não, com o coração de Maria, mas eu não estou pedindo nada demais, eu estou pedindo algo que eu estou com consciência que Ele pode fazer na minha vida. Ele pode fazer na sua vida, mas quando chegar na tua vida, talvez isso não glorifique o nome dEle. E Jesus disse, mulher, o que tenho eu contigo? Minha conversa é com meu pai. Quando procuraram ele desesperado com 12 anos, vocês estão preocupados porque vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Eu estou em casa. E a água, as 6 talhas, onde eles usavam para purificação, as águas ficavam cheias de águas também, que era para lavar os utensílios. Daquilo ali, Jesus enche, transborda tudo. Só pega e leva. Só que quem pegou o servente, que pegou, ele pegou água. Quando ele derrama, é vinho. E eu aprendo algo com isso no Evangelho de João, que serve para mim e para você. O nosso desespero, ansiedade, não é só porque a gente está preocupado. A preocupação é só um gatilho. Mas na verdade o desespero do homem é de não saber como Deus vai fazer. É isso que nos tormenta. Quando eu fico assim, é por isso, Jurandir. É por isso, Anilton. É porque Deus não me contou como Ele vai fazer o negócio. Porque eu olho e digo, como que a água vai virar vinho? E Ele está dizendo, só enche de água. Você faz o natural, e o sobrenatural é comigo. Somos naturais, agimos de forma natural, quando não carnal. E o Senhor é sobrenatural. Ele não age na ótica humana, Ele não age da maneira que o homem quer, e Ele não age como o homem espera. Uma coisa Maria sabia, que Ele podia transformar a água em vinho. Isso ela sabia, pois ela sabia que Ele era o Filho de Deus. Mas Ele não quis contar para ela como Ele ia fazer. O vinho acabou. Ela está querendo dizer o quê?
E agora? O que você vai fazer, meu filho? Mulher, não se mete nisso não. O que tenho eu contigo? Esse negócio já não te compete. Lembra que Paulo diz aos Coríntios? Que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém ele é discernido. O homem natural não entende nada, porque é natural, medíocre. Não tem vinho. Eu não sei qual oração você tem feito para o Senhor. O Senhor, está faltando isso. O Senhor, está faltando aquilo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não foi isso que Marta disse? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o que Jesus fez com Lázaro? Pai, de novo, até a ressurreição de Lázaro, 4 dias, o judeu acreditava que, e porque ela disse que se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora é tarde, não adianta, porque é o 4º dia. E para o judeu, a ressurreição é até o 3º dia, porque no 4º dia, na mitologia deles, a alma saía do corpo. Então, o corpo podia ser ressuscitado, o judeu cria, até o 3º dia, porque na cabeça dele, até o 3º dia, a alma ainda estava no corpo. Então, quando ela diz é tarde, 4 dias, é porque agora a alma já foi embora, não está mais nem, como vai ressuscitar? E Jesus, por que Jesus veio no 4º dia? Porque se ele viesse no 3º, o nome do Senhor não ia ser glorificado também. Porque ele já cria no 3º dia, então Jesus fez no 4º dia. E muitos não experimentam o sobrenatural de Deus porque coloca Deus dentro de uma agenda, coloca Deus dentro de um padrão, coloca Deus dentro de algo, acorrenta e vive na ignorância. E não experimenta uma água virando vinho, não experimenta algo fétido, 4 dias de morte, sem solução, não tem mais jeito, está decidido, eu já sacramentei, não tem mais jeito, dormiu, acordou com outro pensamento e perguntou tudo. Porque pensa como Maria, vai viver como Maria. Mas Maria estava errada? Também não. Vai que tem algum mariolatra aqui, eu não sei, né? Então, Jesus, quando vai no particular na oração, Senhor, 4 dias de morto, está todo mundo duvidando do Senhor, incrédulo, porque João 11:35, Jesus chorou, e aí até nos concílios, não, Jesus chorou porque Lázaro morreu. Jesus não chorou porque Lázaro morreu, Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. Afinal de contas, desde Betânia, antes de chegar em Betânia, Jesus já sabia que Lázaro apenas dorme. E aí um discípulo, tudo a gente bota na conta de Pedro quando é alguma coisa assim, né? Mas Senhor, já que ele está dormindo, então não precisa. Talvez a gente vai fazer o que lá? Mas Jesus falou que era um eufemismo, Jesus estava dizendo que ele morreu. Mas Jesus não chegou. O Tomé, que todo mundo fala, Tomé teve a coragem de dizer, vamos chegar lá no 11, eu vou explicar melhor isso. Mas Tomé disse, Senhor, tu sabe que estão querendo te pegar lá em Betânia, não sabe? Um discípulo sensato lembra para ele, sabe que ele pode morrer. E aí Tomé disse, então vamos lá todo mundo morrer com ele também. Todo pensamento, toda preocupação humana. E Jesus fez algo fora da curva, de cogitação, daquilo que todos os doutores da época, pensando juntos, não conseguiram imaginar aquele resultado. Então Jesus ora e diz, Senhor, glorifica teu nome, Pai.
Ou seja, ressuscita Lázaro para teu nome ser. Irmãos, Deus tem compromisso com o nome dele, deu para entender? É com a santidade dele, com a reputação dele, não é com a tua. Moisés, sai da frente, estou ilustrando. Moisés, sai da frente, vou destruir esse povo todo. O que é que Moisés faz? Senhor, sabe que as outras nações vão falar de ti? Que tu tirou o povo do Egito para matar de fome aqui no deserto. Então não já estava decidido? Eu vou matar todo mundo, Moisés. Eu vou mandar um anjo que vai na frente e vai fazer tudo. Moisés pensou: anjo? Anjo não tem os atributos de Deus. Anjo não tem misericórdia. Anjo não tem amabilidade. Deus mandou matar e vai matar. Lembra dos primogênitos? O que é que as criancinhas tinham a ver? Mas Deus mandou. A visão de Josué, quando vê um anjo com uma espada desembainhada, ele diz: a tua vida é o quê? O que é que vai acontecer? Uma chacina? Não, eu vim conversar com você. Mas precisamos entender, e voltando na mesma perspectiva da ação de Deus no milagre, que é para glorificar o nome dele. E aí Paulo vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Irmãos, os homens se gabam de poucas coisas. Pouquinhas coisas fazem com que a gente pense que somos alguma coisa. Tempo de igreja, tempo de fé, teologia, seja qual dia for, né? Qualquer estudo, ou profissão, ou dinheiro, faz a gente, irmãos, nos ilude e faz com que a gente pense que somos alguma coisa e o Senhor pega e nós não. É no tempo de Deus. Então, eu não estou dizendo que você não deve continuar pedindo algo impossível para Deus. Eu não estou dizendo que você não deve continuar nessa oração, pedindo para Deus transformar água em vinho, porque só Ele pode fazer isso. Eu só estou te pedindo para ter mais coragem de dizer: Senhor, mas se isso não for glorificar o Teu nome, não faça. Se o Teu nome não for ser glorificado, não permita que eu tenha isso. Se o Teu nome não for ser glorificado, não permite que eu entre nessa vaga de emprego, que eu não passe nesse concurso. Aí o coração de Maria vai falar mais alto. E a gente precisa exercitar isso, dizer: Senhor, eu preciso disso, eu quero essa cura, ou esse milagre, ou essa resposta, ou essa bênção. Mas que o Teu nome seja glorificado quando isso acontecer. Que as pessoas vejam e glorifiquem o Teu nome. Quantos você conhece que foi abençoado e foi embora? Quantos você conhece que era uma coisa e hoje é outra? Da água para o vinho. E Deus não sabia? O Senhor foi enganado? E aqueles que nem glorificam o nome do Senhor e têm dons e talentos e ficam milionários da noite para o dia? A resposta ainda está na transformação da água para o vinho. É que nenhum milagre, por mais miraculoso que seja, vai te conferir a salvação em Cristo Jesus. Vai te garantir a bênção da vida eterna. Vai só matar a sede dos convidados da festa. Se o nome do Senhor for glorificado, amém. Se não for glorificado, os convidados vão elogiar o vinho e está tudo certo. Por isso que o nosso foco como cristãos, ao olhar para esse texto, é desejar isso. Senhor, transforma a água em vinho na minha vida. Essa situação aqui, Senhor, só dá água para o vinho. Não tem como. Mas o desespero não deixa. Viu que a água não virou vinho, vai lá e compra um monte de tanque de uva, bota, mexe para dizer que virou. O desespero do homem, bate o desespero. Ele compra o tanque, ele compra o que suca e joga. E a fim de ajudar Deus, ainda dá testemunho que ele transformou. Não se desespere. Mas a confiança que devemos ter quando pedimos
Senhor, eu glorificarei o teu nome, eu quero glorificar o teu nome com o que tu está para fazer em minha vida. E aí, com certeza, ele faz. Eles não têm vinho. Ela convida Jesus a se preocupar com os convidados, que estavam se alegrando, bebendo. Não sabemos aqui qual era o dia da festa. Capítulo 7 vai narrar Jesus na festa dos tabernáculos. E no 7º dia, o dia mais importante da festa, Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Todo mundo cheio de vinho, 6 dias. No 7º, Jesus levanta. Ué, porque o Senhor falou no primeiro dia, no último dia da festa. Ele diz: quem está com sede? Que pergunta. Ele diz: o que tenho eu contigo, mulher? Dizendo: olha, a agenda de Deus não é a agenda do homem. O tempo de Deus não é o tempo do homem. E por não saber o tempo de Deus, nem como ele vai fazer, é desesperador. Jesus não fez, não jogou purpurina, não jogou fumaça, não fez nenhum ritual. Só mandou encher as talhas que já estavam ali. Era o lugar delas, era para aquilo que elas estavam ali, para aquele uso contínuo, diário. Enche de água. Tá. Encheram as 6 talhas de água. Quando pegou, virou vinho, e ainda o melhor vinho. Porque tudo que o Senhor faz é bom, agradável e perfeito. E nenhum desespero do homem acelera a mão de Deus, não, viu? Ele age ao seu tempo, porque é para a sua glória. Amém. Glória a Deus. E aqui já falando das talhas, Jesus ordenou: enchei as talhas de água. Verso 7, eles encheram completamente. Então disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável da festa. E eles assim fizeram. E quando eles levaram, que ele provou, verso 9, a água transformada em vinho. No caminho, ela já chegou transformada em vinho. Eles encheram de água, pegaram e levaram. Quando chegou lá para o convidado, já estava transformada em vinho. E aí eu não poderia também deixar de dizer isso. Irmãos, em fração de segundos, também, se o Senhor quiser, Ele pode mudar o quadro da tua história. Amém. Glória a Deus. Talvez, sim, no teu percurso daqui até a tua casa pode ter mudado alguma coisa. É verdade. Ele muda, irmãos. E quando o servente pegou a água, e quando ele chegou no convidado, ela já tinha virado vinho. Isso aqui não é uma metáfora, não. Isso aqui aconteceu. Eles provaram isso. Ele pode fazer um milagre na sua vida assim. Amém. Que assim seja, Deus. Só que você precisa confiar. Aleluia. Que ainda que você vá, chegue em casa, olha, e nas talhas ainda só tenham águas, em qualquer momento o Senhor pode transformar em vinho. Como eu não sei qual é o tempo e a hora, eu continuo acreditando que a qualquer momento o quadro da minha vida vai mudar. Amém. Quem tem uma vida fácil não precisa desejar isso. Mas quem vive cada dia o mal que a vida apresenta, quem vive nas lutas do dia a dia, deseja isso. Esse transformar da água para o vinho tem 1001 aplicações. É só você pensar em algo agora, que aqui estamos falando de uma necessidade física, foi uma necessidade ali dos convidados, mas o resultado, só houve aquele resultado porque Jesus tinha um propósito.
de ser glorificado. O nome de Deus ser glorificado e os seus discípulos crescem nele. E vocês sabem bem a história. Depois de 3 anos e meio, um ainda mentiu e um ainda negou. E um duvidou. Percebe que fazer, por isso que Jesus fazia quando tinha que fazer, o nome dele era glorificado e o homem também recebia o benefício daquele milagre que glorificou o nome do Senhor. Porque se fosse só para atender a necessidade do homem, imagina a frustração de Jesus. Se ele ficasse só atendendo às necessidades, no final ia dar o mesmo resultado. Um traiu, um mentiu, um duvidou. E aquele que andou uns metros na água, aquele que pelo menos deu um passo na água, aquele que foi no Monte da Transfiguração e viu o rosto resplandecente, viu a face ali de Moisés, Elias e de Jesus, e ouviu, dessa vez eles ouviram, Pedro, Tiago e João no monte, a voz, este é meu filho amado, a ele ouvi. Jesus disse, não conta os outros quando chegar lá embaixo, eles não contaram. Quando foi apertado perto da fogueira, tu é um deles. Ele disse o quê? Ele excomungou a mulher, ele esbravejou e disse, olha, você está me confundindo, não sou um deles, já te falei que não sou. E na hora Jesus vai passando, algemado, acorrentado, já espancado bastante, e fitando os olhos em Pedro, Jesus passando, olha para ele na hora que ele está dizendo, eu não conheço esse homem. E é naquele momento que o remorso, o arrependimento, naquele momento que Pedro chora amargamente, diz o texto, Pedro chora amargamente, só com o olhar de Jesus para ele, passando quieto. Eu não conheço esse homem. Imagina, Senhor, eu vou morrer no teu lugar. Tu não precisa ir para a cruz, deixa que eu vou. Falas de Pedro, ainda que todos desertem, eu não desertarei. Aí eu te pergunto, você acha que quando Pedro falou isso, ele estava mentindo? Ele só não conhecia suas limitações. E aí Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E ele, não, Senhor, todos podem desertar, menos eu. O Senhor vai fazer na minha e na sua vida. E Ele quer fazer. Tudo que venha glorificar o seu nome, o seu santo nome. É numa cura, em bens materiais, resposta financeira, trabalho, seja o que for, pois vivemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O nome do Senhor tem que ser glorificado. E lembre-se sempre na situação em que você, de repente, possa estar enfrentando, que só você e Deus sabem. E é só para Deus e você saber mesmo. Porque contar para quem não vai poder resolver, só vai ser mais uma pessoa sabendo. Então, melhor contar para o Papai do Céu, fica você e ele. E toda hora você vai lá na talha e olha se virou vinho. E de vez em quando você testa. Mesmo que você pegou e ainda está em água, você anda um pouquinho e olha de novo. Porque Ele pode mudar assim a minha, a sua vida, o quadro, a história. Percebe isso? Tudo. E os convidados são satisfeitos. O noivo recebe ali, né,
o elogio, que ele deixou o melhor vinho para o final. E o verso 11 diz, olha comigo o verso 11, onde eu apoiei toda essa fala da glória de Deus. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando você olhar Mateus 28, quando Jesus marca o encontro com os discípulos no monte, e após a ressurreição, Jesus vai para o lugar onde mandaram que eles fossem, e já agora é o Jesus ressurreto, ressuscitado. Quando, naquele dia que ele vai dar a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, lembra desse texto da grande comissão? Nesse dia, nesse encontro, quando Jesus chega, marcou o lugar agora, -1, agora são 11. Quando ele chega, Mateus escreve, quando o viram, alguns adoraram e outros duvidaram. Mesmo a tumba vazia, ele entrou no cenáculo e disse, paz seja convosco, comeu um peixe assado com eles na beira da praia, andou com João na areia do mar, da praia, e no dia da grande comissão, quando viram, uns adoraram e outros duvidaram. Você tem duas opções: adorar ou duvidar. Crer ou não crer. Esperar ou não esperar e botar um tanque de uva lá na água. Dá um jeito de ajudar Deus. Tem gente que ajuda Deus. Eu vi um pregador essa semana, isso é uma coisa que eu vejo todo dia de manhã, está de noite, pregação, pregador, eu vejo. E um pregador disse assim, dê uma oportunidade para Deus agir, dê uma oportunidade para Deus, Ele só está esperando, tadinho, Deus está com os olhinhos, igual aquele emoji que a gente bota assim, emocionado, só está esperando você dar uma oportunidade para Deus aí, irmão. O pregador apelando para Deus, para o ouvinte, dá uma oportunidade para Deus. O Criador do céu, da terra, do mar, está sentado sobre o dilúvio. Que pode fazer assim com o fôlego da nossa vida. Um senhor que estava vindo aqui, final do ano passado, estava vindo, você lembra dele? Os homens devem lembrar, vinha aqui na classe dos homens, foi alcançado no evangelismo no dia da Bíblia, na praça, aí veio, lembra dele, irmã velha? Conversou até com a irmã, Marino, outros irmãos, lembra dele? Lembra? Que veio com uma bicicleta tipo de carga, um altão, e contava o testemunho que Deus fez. Um dia de bicicleta, o homem está andando ali naquela principal linha da tua rua, Júlio, como é o nome? Na Roque? Está andando ali na Roque, o homem caiu, infartado no chão, morreu, acabou. Caiu, passou mal ali mesmo. Eu estou falando isso só para dizer que o tempo de glorificar é hoje, agora. Não perde tempo duvidando, gasta teu tempo adorando. Eu não sei como Deus vai fazer, mas vai ser perfeito. O Senhor fez ainda não, mas vai fazer. Como? Não sei, mas vai fazer e eu creio. Não dê oportunidade para Deus, não.
de verdade, Deus não precisa da sua oportunidade para agir, não. Você precisa de Deus na sua vida, de Jesus, eu e você, nós precisamos. É do milagre de Deus, da bênção do Senhor, da resposta, de tudo. Então você tem duas opções: ou adorar e esperar, adorando, acreditando e confiante que, se não for para a glória do Senhor, seja mais ousado nas suas orações. Algumas respostas irão chegar mais cedo. Pelo menos, talvez, se ouvir logo não, ele perde o tempo iludido orando. Porque se tem outra coisa que essa cultura gospel botou, que resposta de Deus é sempre sim. Não tem profetado a resposta de não, é só sim. E até Natan, quando quis fazer média com Davi, eu estou pensando em construir esse templo, isso. E Natan, amigo do rei Davi, um rei, né, que Deus era com ele, segundo o coração de Deus. E aí, Natan, profeta, Davi errou? Davi foi no profeta, posso construir? Pode. Natan vai dormir, Deus, quem mandou você falar que pode? Volta e fala para Davi que ele não. Ele não vai construir não. E agora, para Natan voltar e dizer: irmão, sabe onde eu te disse sim, da parte de Deus? O Deus disse que não. Não sei como é que Natan arrumou isso, mas ele desfez. Falou para Davi que ele não, porque o homem que derramou sangue e quem vai construir é Salomão. Só que o não de Deus, e se Deus não quiser transformar no envio, é bênção também para a tua vida. Esse não que você recebeu também é resposta de Deus. Sabe por que o não é resposta de Deus, irmão? Porque tem outro texto na Bíblia que diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Tu acha que o patrão vai impedir, o governo vai impedir, César vai impedir? Quem vai impedir agindo Deus? Me diz. Se Deus quiser que tu entre num negócio, quem vai entrar na frente contra o propósito de Deus? Se Deus quer que você seja curado, se Deus quer um milagre, a bênção aconteça através da sua vida e na sua vida, quem vai impedir? Me diz. Então o não é saudável também. Ninguém gosta. Porque fomos treinados por sim. A resposta de Deus é só sim. Só que Jesus mostra isso, que ele age com a agenda de Deus e não com a agenda do homem. Agora ele está assentado à direita de Deus novamente. Mestre, Deus disse, Jesus soube para orar. Os discípulos desesperaram porque tinha uma multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus transformou, multiplicou os pães, a multidão ficou mais alvoroçada ainda. Então os discípulos estão procurando Jesus. Cadê Jesus que não falou onde está? Quando encontram Jesus, os discípulos estão lá. Dia de orelha em Jesus. João. Quando encontra Jesus que tinha se recolhido para orar, diz assim: mestre, onde tu estava? Tu não está vendo que uma multidão te procura? Tu não sabe que uma multidão te espera? Aí Jesus levanta, olha para as regiões de Gadara, que é lá onde ele vai encontrar o gadareiro, e diz assim: vamos para o outro lado. Quando Jesus bota o pé em Gadara, o demônio de longe chama ele de quê? Filho do Deus Altíssimo. E a multidão de 8.000 aqui? Estava só esperando o pão que perece. E Jesus pisa em Gadara e é adorado por demônios. E o crente que come o pão, olha, brincadeira não. E o crente que come o pão, maná, todo dia fresquinho, não dá glória, duvida, murmura, reclama. E o demônio, filho do Deus Altíssimo, por que tu veio nos atormentar antes do tempo? E o cristão, Jesus está aqui, igreja. Sei. Está no culto, daqui a pouco está todo culto, eu vou assistir aquele negócio, eu vou abrir. E o demônio, Jesus está aqui. Eita, ele veio nos atormentar antes do tempo. E o crente? Estou nem aí que Jesus está aqui. E daí que ele está aqui? Pode estar, pode não estar, para mim é a mesma coisa. Não sinto nada, não vejo nada. Os demônios?
Tiago diz: crê e estremecem. E o Filho de Deus está aqui. Vamos parar por aqui, né? Continuar semana que vem. Creia. Espere. Pode não ser no seu tempo que Deus vai agir. Preste atenção nisso. Isso não é frase de efeito, não. Creia e espere. Pois ainda que não seja no seu tempo, se você crer, Deus vai fazer acontecer. Amém. Só não vai, a única diferença é que não é no seu tempo. Mas se for para a glória dele, ele vai fazer de maneira para ser. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que a tua palavra